easy go. I know you're scared sometimes, don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do, taking it day by day. Pessoal, no capítulo anterior de Dragon Ball Super, a gente viu Goku possivelmente recuperando suas memórias perdidas. Em seguida, um flashback do confronto de Bardock e Geass nos era mostrado. Na luta, Bardock atacava, mas seu oponente voltava como se nada tivesse acontecido. Geass, desde jovem, era um monstro, e seu objetivo era acabar o mais rápido possível com aquele confronto. E tudo isso para manter a confiança que seu irmão tinha nele. E o capítulo 83 se iniciava com Geass materializando uma massa. Na página estava escrito: a verdade desses 40 anos. Aqui estão as pistas para que Goku derrote Geass. Monaito dizia que os Namekuseidins e os Cerealianos já haviam aceitado seus destinos, então o Saiyajin poderia sair de lá e viver. Bardock questionava do que ele estava falando e Geass o interrompia, dizendo que por mais que ele fugisse de lá, o futuro dos Saiyajins possivelmente não seria duradouro. Pelo menos era isso que ele ouviu de Eric. E aqui, galera, já podemos ligar o fato de que Bardock, no filme do Broly, estava indo até o planeta Vegeta, preocupado com o que Frieza poderia fazer com a sua raça. Foi Geass quem deu essa informação para ele. E no combate, o Saiyajin dizia que aquele papo furado não importava. Quem não teria futuro seria Geass e seus irmãos. Ele atacava, mas era desviado, e Geass contra-atacava. Bardock bloqueava, mas mesmo assim ele tomava dano. O Saiyajin agarrava a arma e jogava seu oponente para longe, no meio da floresta. Bardock dizia para Monaito que aquela luta era dele, eles deveriam sair de lá o mais rápido possível. Afinal, ficar lá só iria atrapalhar. Ele disparava e rapidamente chegava na frente de seu oponente atacando. Ao receber os ataques, Geass alertava que seus golpes eram como agulhas atingindo um metal Katin. E para quem não se lembra, galera, tal metal é o mais resistente do universo 7. A espada Z que o Gohan quebrou ao tentar aquele bloco de metal era Katin. E o Geass dizia que era como tal metal e o Bardock como agulhas. Porém, isso não impedia o Saiyajin de continuar atacando. Geass se irritava e uma energia elétrica acertava seu oponente. Ele dizia que não poderia perder mais tempo ali. Ele iria liberar só um pouquinho de seus instintos. A cena cortava para Monaito, que estava na sua casa agora. Com suas esferas, ele dizia que os Namekuseidins eram proibidos de usar as esferas do dragão para interesses próprios. Mas para alienígenas, talvez o uso fosse perdoado. E novamente, galera, reforçando que existe muito mistério por trás dos Namekuseidins. Quem os proibiu? Qual seria a punição de usar para interesses próprios? Isso com certeza será mostrado em algum momento. De volta para o combate, Bardock tomava uma surra, ele analisava o poder de seu oponente e perguntava se sua raça podia aumentar o poder de luta durante a batalha. Geass dizia que aquele poder era apenas uma fração do tanto de poder que ele tinha guardado. E ele provocava: o que aconteceu com aquele seu olhar de resistência? Sumiu? O Saiyajin dizia que era o contrário. Lutar contra um adversário forte o deixava mais animado. Geass olhava irritado e num piscar de olhos ele estava acertando o Saiyajin com um chute bem no estômago. Em seguida, outro ataque chegava. Ele mandava Bardock voando para longe numa montanha. E ao começar a se levantar e voltar para o combate, no fundo era visto um dragão gigante sendo invocado. Lá o dragão mágico perguntava qual era o desejo do invocador. Qualquer coisa no seu alcance seria concebido. Monaito pedia para enviar Bardock de volta para o seu planeta natal. E enquanto ele levava uma surra, o dragão falava com o Saiyajin. Ele explicava que por conta do desejo de Monaito, ele desejava teletransportá-lo para o planeta Vegeta. Bardock se assustava ao ouvir aquilo em sua mente e perguntava quem era. O dragão mágico dizia: eu sou um dragão que concede desejos. O meu nome é Torombo.
Nesta hora, Ges olhava para o lado e se assustava. Um dragão gigante estava próximo deles e a cena voltava para Torombo e Monaito. Lá o dragão mágico dizia que tal pedido foi recusado pelo Saiyajin e o combate voltava. Bardock dizia que os Saiyajins não se retiram de combate, mesmo que isso custe suas vidas. Ges se defendia e era arrastado. Ele dizia: eu já te falei que seus ataques não funcionam em mim. Ele contra-atacava e jogava Bardock voando pra longe. E naquela hora o Namekuseidin Monaito falava na mente de Bardock. Ele pedia para ser escutado com atenção. Graças à boa índole do Saiyajin, ele foi salvo uma vez. Ele tinha certeza que aquele coração gentil e bondoso iria salvar mais pessoas em algum momento, mas para isso acontecer, Bardock precisava sobreviver. Sorrindo, Saiyajin dizia que lamentava, mas ele não aceitava ordens de qualquer um. Ele não partiria sem derrotar seu oponente. Monaito perguntava se por acaso ele não tinha outro desejo para fazer, então ele queria ser útil de alguma forma, ajudá-lo de algum jeito. E Bardock dizia: bom, eu gostaria que meus filhos crescessem bem, isso é tudo que eu desejo. Ele disparava atacando e à distância os Hitai escutavam a explosão do confronto. Maki dizia que um brilho estranho acontecia há algum tempo de um lugar próximo. Eric dizia que a casa do Namekuseidin era próximo daquela região. E de repente, um feixe de luz saía para os céus. Em seguida, ele se dividia. Eram as esferas do dragão que foram separadas após terem usadas. Ou seja, Goku e Raditz iriam crescer bem, assim como desejado. Eric dizia que aquilo o preocupava, então ele iria ver pessoalmente o que estava acontecendo. Oil e Maki deveriam iniciar os preparativos para recepcionar Frieza. A cena mudava para Monaito, que dizia que o desejo de Bardock foi para trazer esperança para o futuro. Ele olhava para Granorá e continuava: a única coisa a fazer agora é proteger a esperança que restou com todas as minhas forças. No combate, Ges fazia duas esferas de energia e lançava uma em seguida da outra. O Saiyajin se esquivava batendo no solo e rolava para uma árvore, mas ao parar, inúmeras rajadas de Ki chegavam na sua cara. E do céu, Ges continuava a atacar, até que ele cansava e pousava no chão. Ele via o Saiyajin ferido, ele o pegava pela cauda e começava a batê-lo de um lado para o outro, até que ele o erguia e chutava. A cauda do Saiyajin era arrancada e Ges dizia: sem isso você não pode se tornar um Ozaru, correto? Já acabou para você, Saiyajin. Ele materializava uma lança e jogava, mas antes de ser acertado, Monaito entrava na frente. Ele começava a sangrar e dizia que isso foi feito para proteger Granorá, então o Saiyajin precisava vencer aquele combate a qualquer custo. Nessa hora, uma aura começava a sair de Ges. Ele estava muito irritado e falava: até quando vocês vão continuar me atrapalhando? Nessa hora, seu instinto era liberado. Uma explosão de poder acontecia. Ele disparava e atacava os dois, mas Bardock salvava o Namekuseidin daquele ataque. A pressão do golpe jogava Monaito para longe e num instante Bardock estava sendo segurado pela garganta. A ponto de perder o controle, Ges dizia que agora não existia mais o Namekuseidin para protegê-lo. Depois de tudo aquilo, ele iria atrás da criança para matá-la também. Ou seja, Bardock morreria sem conseguir proteger ninguém. O Saiyajin dizia: do que você tá falando? Eu não penso em morrer antes de te derrotar. A curta distância ele atacava, a esfera de energia explodia em Ges e em meio à fumaça Bardock começava a golpear, um atrás do outro. Ele carregava um chute e disparava. Ges era jogado nas rochas, mas ele se levantava sem grandes problemas. Ele dizia: me diga, o que você pretende com isso? Por que continuar lutando se sabe que não pode vencer? Você quer pagar pelos seus pecados antes de morrer? Acha que salvando essa criança vai compensar todos os crimes que os Saiyajins cometeram até hoje? Bardock respondia que não e Ges continuava. Então seria vingança? Sente ódio porque matamos aquela mulher seriariana e o Namekuseidin? Bardock respondia novamente que não e Ges continuava. Então por que continua lutando?
qual é o seu propósito? Pelo que você está lutando? Ges avançava e o Ki de Bardock explodia. Com o braço, o ataque era parado e o Saiyajin dizia que a resposta para aquelas perguntas eram óbvias. Em uma luta de vida ou morte, quem seria o idiota de pensar em qualquer coisa além da vitória? Bardock golpeava com uma potência absurda no estômago de Ges e continuava: eu luto enquanto existir um inimigo para ser derrotado. É só isso. Ele abria a mão e disparava uma rajada de Ki. Uma explosão gigantesca acontecia e Ges era jogado para longe, sangrando, com dor. Ele se perguntava: o que está acontecendo aqui? Eu pensei que os Saiyajins não possuíssem nenhum outro poder oculto além do Ozaru. Friamente Bardock dizia: então você achou errado. Nós Saiyajins sempre evoluímos toda vez que ultrapassamos os nossos limites. Ges começava a enlouquecer ao ouvir aquelas palavras. Um Heli Saiyajin não poderia vencê-lo. Ele batia a cabeça no solo sem parar, enquanto perdia mais e mais sua consciência. Bardock não dava tempo e encurtava chutando e o jogava para longe. Eric via aqueles ataques nos céus e compreendia que seu irmão havia liberado seus instintos. Até que Ges pegava a distância, parava numa montanha e enquanto enlouquecia, Bardock carregava uma esfera de energia e lançava. O golpe acertava em cheio e outra explosão acontecia. Quando a poeira baixava a distância, Ges havia sido derrotado. A sua forma final já não existia mais. Porém, aquela luta foi demais para o Saiyajin, que caía sem forças no chão. O tempo se passava e Eric chegava até o local. Ele dizia que não achava que Ges perderia o controle depois de liberar seus instintos. Pelo jeito, ele se equivocou e Ges precisava de mais treinamento. Ele percebia que Bardock ainda estava vivo. E o Saiyajin começava a falar que ele pensava que os Hita eram aliados de Frieza. E aqui, galera, se lembrem, os Saiyajins e Frieza nessa época eram aliados. Atacar um era como atacar o outro. Os Saiyajins pertenciam ao exército de Frieza nessa época, por isso que o Bardock diz isso. Eric dizia que eles tinham sua própria forma de fazer negócios, porém, o Saiyajin nem imaginava o que Frieza tinha em mente. Eles eram tão ingênuos. Ele alertava: se vocês ficarem nessa, um meteoro pode cair na cabeça de vocês. E se lembrem que no futuro, antes de Frieza revelar a todo mundo que havia destruído o planeta Vegeta, o boato que rolava era que um meteoro gigantesco colidiu com o planeta Vegeta do nada e destruiu o planeta. Bardock perguntava o que o Eric estava querendo dizer com aquele papo. Eric dizia quem sabe, e num instante ele disparava um laser no braço do Saiyajin e Bardock caía da montanha. E galera, eu vi algumas pessoas perguntando o que deveria ter nessa arma, qual era o material. E a resposta é que pode sim ter uma tecnologia avançada. Porém, se lembrem da saga Namek, quando o Vegeta pede pro Kuririn atacá-lo. O Kuririn dizia que nunca conseguiria deixar o Vegeta perto da morte com o seu poder. O Saiyajin respondia que se ele fosse pego com o Ki baixo, isso iria acontecer sem problemas. O Bardock tá todo ferrado aqui, então é bem provável que isso aconteceu. O Eric dizia que ele não havia acertado num ponto vital. Ele caminhava até a ponta da montanha e nessa hora recebia uma ligação. Mack dizia que a nave de Frieza estava quase chegando naquele planeta. Eric respondia que já estava indo e disparava várias vezes na direção de onde o Bardock caiu. Ele dizia que isso deveria bastar, afinal Bardock deveria morrer de qualquer jeito pelas condições que estava. Ele partia com seu irmão e no meio da floresta o Saiyajin agonizava. Um tempo se passava e no meio dos destroços, Monaito começava a acordar. Ele começava a procurar o Saiyajin até que encontrava. Ao chegar perto, Bardock ainda estava consciente, apesar de estar bem ferido. O Saiyajin perguntava se estava tudo bem e Monaito respondia que Namekuseidins não morriam tão fácil. O Saiyajin ficava muito feliz e perguntava do garoto seriariano. Ele estava bem? Monaito dizia que sim, e os Hita foram embora, deixando todos finalmente em paz. Ou seja, Bardock havia vencido aquele combate. Com o Scouter do Saiyajin no chão, o capítulo se encerrava. No fim da página estava escrito:
tudo o que é preciso para vencer é determinação. Capítulo incrível, né, galera? E antes de vocês saírem do vídeo, galera, só um pequeno aviso que é